Olá, hoje a nossa conversa é com a Cláudia Costin. Cláudia, obrigada por estar aqui com a gente. A Cláudia que já foi ministra, secretária da Educação, inclusive aqui do Rio de Janeiro, foi diretora global do Banco Mundial em Educação e que hoje é fundadora e diretora do CEIP, ligada à FGV, que é um centro de pesquisa e que auxilia governos na implementação de políticas educacionais. E eu tenho a honra de fazer parte desse conselho, que é realmente um trabalho muito sério que o CEIP faz. E, Cláudia, esse nosso tema de hoje, que é a Base Nacional Comum Curricular, nem todo mundo sabe o que é a base, entende o que é a base. Muitas vezes as pessoas só sabem de orelhada. Explica para a gente o que é a Base Nacional Comum Curricular e por que ela é importante, né? Qual que é a importância dela? Bom, a base é um documento que define as aprendizagens mínimas que qualquer criança, adolescente, adulto brasileiro tem que ter na escola. Nesse sentido, ele é como se fosse um pré-currículo. Quando a gente olha para os melhores sistemas educacionais do mundo, todos têm um currículo nacional ou, como no caso do Canadá, currículos provinciais. O Brasil, até recentemente, não tinha currículo nenhum. Então, quem acabava definindo o currículo era o livro didático. Hoje, nós sabemos o que cada criança e jovem tem que aprender. E isso pode ajudar, isso sozinho não resolve as coisas, mas traduzido em currículos, elaborando materiais curriculares que apoiem os professores para fazer um bom trabalho e ajudando na formação desses professores, nós vamos ter um rumo para a educação finalmente. Uhum. E eu acho que tem uma coisa que traz uma visão do que é o resultado que a gente tem que ter na educação e ajuda a alinhar essas políticas todas, porque são tantas as que a gente tem que implementar na educação que a Base Nacional acaba ajudando a gente nesse alinhamento. Eu vou pedir aqui para a gente olhar uns dados, Cláudia, para depois a gente comentar. 20% dos professores brasileiros consideram que os recursos materiais e pedagógicos a eles oferecidos são totalmente adequados. 77% dos professores querem mais recursos digitais e 73% mais materiais de apoio para implementar o currículo. Bom, a gente viu aí, né, Cláudia, quer dizer, não basta ter um documento na gaveta, ele precisa se concretizar na sala de aula e esses dados aqui ajudam a gente a pensar o que os professores estão demandando para poder justamente implementar esse currículo. Olha, eu achei muito interessante que a falta, e se comenta que a falta de materiais de apoio ao professor, que os professores sentem que precisavam de mais apoio para implementar o currículo. Houve um processo nas redes estaduais e municipais de tradução da base em currículos. Isso foi muito importante porque o Brasil é muito diverso. Então, simplesmente estabelecer as aprendizagens mínimas não é suficiente. Por isso que a base é um pré-currículo. Quando você traduziu com a participação dos professores, você já tornou a implementação, o processo de implementação mais suave, porque os professores tiveram chance de dizer o que precisam. Mas agora que já foi traduzido, em boa parte dos casos, ou seja, só não foi ainda para o ensino médio, vai ser importante preparar materiais adequados para esse professor trabalhar. Seja, por exemplo, projetos que ele pode desenvolver, sequências pedagógicas, ou pode ser até livros paradidáticos ou livros de história. Eu estive recentemente em Boa Vista e os professores comentaram de pré-escola que não tinham livrinhos dentro da sala de aula para que o aluno pudesse manusear, para ver boa contação de história e assim por diante. É importante dar materiais para apoiar esse professor. Não, sem dúvida. E esse é um elemento ali que já está na sala de aula. Até chegar lá, tem um tema que eu acho que é o mais importante, que você sempre gosta muito de falar sobre ele, que é a formação de professores em cima dessa base. Quer dizer, hoje a gente tem clareza qual que é o direito de aprendizagem desses alunos. A formação dos professores, tanto a inicial quanto a continuada, obviamente ela tem que estar alinhada a essa base. Como que isso está acontecendo no Brasil e quais são os próximos passos? Como que você vê isso acontecendo? Eu acho que o Brasil evoluiu, ao contrário do que muita gente imagina,
em muitos aspectos em educação nos últimos anos. Se a gente pensar nos últimos 20 anos ou 20 e poucos anos, nós ampliamos o acesso à escola de uma forma, inclusive, impressionante e acelerada. Mas, ao mesmo tempo, nós não preparamos a escola para lidar com as crianças e jovens de meios mais vulneráveis. Essas melhoras apareceram até na aprendizagem. Se a gente olhar para os resultados da Prova Brasil, que é uma prova que é aplicada no 5º ano, no 9º ano e no 3º ano do ensino médio, no 5º ano, desde 2005 até a última edição da prova, nós melhoramos. Não tão rápido quanto gostaríamos, mas melhoramos. No 9º ano, nas últimas 3 edições, nós melhoramos. Estamos estagnados no ensino médio. No entanto, eu tenho a impressão que a gente bateu num teto de vidro que a gente precisa romper, que é a formação do professor. Aliás, mais do que isso, a atratividade da carreira, quer dizer, tornar essa carreira uma carreira de desejo do professor, do futuro professor ou do jovem. Pouco menos de 3% dos jovens de 15 anos dizem que querem ser professores. Isso é muito triste, isso se deve aos salários, mas se deve também ao baixo reconhecimento social da profissão. A formação de professores que ele recebe na universidade, que é muito pouco profissionalizante, não prepara para a profissão de professor, ou eu diria de outra maneira, ela é completamente divorciada do chão da sala de aula. E quando a gente vai olhar para a formação em serviço que ele tem que ter, repetem-se os mesmos erros. As mesmas universidades que dão uma formação excessivamente teórica, depois vão ajudar a formar em serviço esse professor, de novo distante das necessidades dos alunos. Mas voltando para o tema da Base Nacional Comum Curricular, você vê esse movimento de transposição da base do aluno para uma base do professor? Eu sinto uma consciência nos meios mais informados de que isso precisa ser feito. Ou seja, já que nós sabemos quais são as aprendizagens necessárias, e é interessante para quem está nos ouvindo entender que a base tem uma coisa muito rica. Ela define, sim, tudo aquilo que um estudante precisava aprender no século XX, mas já coloca, aponta com muita clareza algumas competências que ele tem que ter para o século XXI. Então, desde criatividade, pensamento sistêmico, coisas que vão ser muito importantes em tempos em que a inteligência artificial substitui o trabalho humano, nos formar naquilo que nos faz diferentes da máquina e que nos faz essencialmente humanos. Isso vai dar um referencial interessante para formar melhor o professor, porque no mínimo o professor vai ter que ser capaz de ensinar esse aluno a pensar matematicamente, a pensar historicamente, a pensar sistemicamente, que é o que a base demanda. Então, toda a formação de professores deveria ser norteada nesse sentido, que é uma base nacional docente. Isso. Como é que vamos formar nossos professores? E aí, Cláudia, a última pergunta, né, que as coisas passam muito rápido. A gente teve a base da educação infantil, do Fundamental 1 e do Fundamental 2 aprovada no final de 2017 e a base do ensino médio no final de 2018. Quais são os próximos passos e como que você está enxergando essa implementação pelo país? Bom, eu sou mentora de muitos secretários municipais, então eu acompanhei, espalhados pelo Brasil inteiro, eu acompanhei muito de perto essa iniciativa tão interessante de, em regime de colaboração, os estados trabalharem com seus próprios municípios e elaborarem currículos estaduais, eventualmente alguns municípios depois completaram e passaram a ter o seu currículo municipal. Porque é importante lembrar que tem muito município que tem pouca escola. Então não faz sentido eles elaborarem um currículo municipal, eles têm um currículo vizinho, um município vizinho, então um currículo estadual pelo menos. Agora que isso já foi feito em praticamente todos os estados,
nós vamos, para educação infantil e para o ensino fundamental, nós vamos ter que fazer o mesmo processo com os currículos, traduzindo a base do ensino médio em currículos estaduais. Isso vai ser mais desafiador. Por que vai ser mais desafiador? Porque além de traduzir a base, os estados vão ter que olhar para os itinerários formativos. A base, a lei do ensino médio prevê 5 itinerários formativos, podem ser agregados ou não, que os estados vão poder adotar. Como organizar isso vai ser um desafio grande para os estados, mas nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar que tipo de educação o Brasil quer ter para nos colocar de verdade no século XXI. Perfeito, porque acho que a gente já venceu as batalhas anteriores mais quantitativas. As batalhas de qualificação, de qualidade da educação, agora a gente tem pelo menos uma bússola, um mapa, que é a própria Base Nacional Comum Curricular. Cláudia, muito obrigada pela sua participação. Para vocês que nos assistiram aqui nesse episódio sobre a Base Nacional Comum Curricular, vocês encontram lá na Futura Play todos os outros episódios dessa série do Entrevista. Conto com vocês lá, até a próxima.